Final do primeiro tempo, o time de humanas na ofensiva contra o time de biológicas, troca de passes, Fábio Duvec vai passar para Revelindo, vai tentar um toque de calcanhar, não tentou a bicicleta, perdeu! Dessa maneira inacreditável, acaba o primeiro tempo. Olha o técnico de biológicas, decepcionado do seu time, vamos ver o último lance no replay. Impressionantemente a bola perdida, é assim que se encerra o primeiro tempo. Vamos para a nossa repórter em campo, Lívia. Vou falar com o craque Rivelindo. Rivelindo, fala pra gente sobre essa última jogada. Foi difícil, hein? Complicadíssima. O Profechões treinou muita gente durante aí as semanas, né? Mas é a questão epistemológica. E o bandeirinha Karl Marx já dizia, se tivesse entrado não mais valia. Então, mesmo que eu tivesse 2 pulmões, não teria chegado nessa. Mas o que importa é que no segundo tempo é como diz Nietzsche, vontade e potência. É nóis! Encerrou o primeiro tempo da partida clássica entre biológicas e humanas. E o resultado, 0-0. E para comentar, a gente trouxe o craque, tetracampeão mundial pela seleção brasileira, o Raí. É isso aí, Raí. Obrigado a todos aí, um prazer estar com vocês. Muito bom, obrigado, Raí. O que você achou aí do primeiro tempo, hein? Bom, o pessoal de humanas tem como característica troca de passe, inteligência, mas ainda falta muita coisa, né? São poucos objetivos, né? Falta um pouco mais de conclusão, precisa concluir. E o time de biológicas, o que você achou? O time de biológicas acaba se perdendo um pouco, se prendendo em detalhes, parece meio disperso. Olha só esse lance, o jogador se abaixa para analisar a grama, vamos ver o que acontece no segundo tempo. Antes de voltarmos para o segundo tempo, uma palavrinha aqui com o capitão do time das biológicas, Perrenu. Como você avalia esse primeiro tempo, Perrenu? A gente fez um primeiro tempo bem disputado, tivemos sorte no finalzinho, quase eles fizeram gol, mas não concluíram bem, exatamente porque faltou estudar um pouquinho mais sobre respiração. Então, mesmo que eu tivesse 2 pulmões, não teria chegado nessa. E a gente, antes de voltar para o segundo tempo, a gente precisa conversar sobre algumas coisas. Vocês estão muito ansiosos, vocês estão precipitando demais as jogadas. Precisa respirar. Respira. Vamos conversar sobre o sistema respiratório. Veja esta ameba. A única possibilidade de trocas gasosas para este organismo é através da superfície da célula, a partir de um processo chamado de difusão. O oxigênio entra e será usado na respiração, e desta forma, a ameba obtém energia para a sua vida. O CO2 sai como resíduo deste processo. E é importante ressaltar que a difusão ocorre sempre por superfícies finas, permeáveis e úmidas. Quanto maior a superfície, maior a eficiência da estrutura respiratória. Mas e os insetos, hein? Como é que eles fazem para respirar? Os insetos é bem fácil, cara. Os insetos fazem a respiração traqueal. Os insetos possuem diversas aberturas chamadas de espiráculos, por onde os gases entram e saem. Os espiráculos estão ligados a pequenos tubos que se ramificam internamente, chamados de traqueias, que levam os gases diretamente para os tecidos, sem a participação do sistema circulatório. E é por isso que a respiração nos insetos é chamada de traqueal. Mas além da respiração traqueal, existe a respiração cutânea, aquela que acontece pela pele, por exemplo, nos anfíbios, e também a respiração branquial, típica de seres aquáticos. Normalmente, os organismos aquáticos respiram através de brânquias. As brânquias, assim como qualquer outra estrutura de trocas gasosas, deve ser permeável, possuir uma grande superfície de contato com o meio e devem ser sempre úmidas. Os principais exemplos de animais que respiram através das brânquias são os peixes. Foco, vamos manter o foco. Vamos falar de sistema respiratório humano. Separando o tórax de abdômen, temos um músculo chamado diafragma. Aqui temos uma narina e as vias aéreas superiores, que dificultam a entrada de poeira e partículas em suspensão, além de umidificar o ar que entra nos pulmões. O ar passa pela faringe e depois pela laringe. É nela que se encontram as pregas vocais ou cordas vocais. O ar continua pela traqueia, brônquios, bronquíolos e chega aos alvéolos pulmonares, onde são realizadas as trocas gasosas. Toda troca gasosa ocorre em nível alveolar. Depois que o oxigênio chega ao sangue, ele será transportado para todas as células do seu corpo com o auxílio de células especializadas chamadas de hemácias. Pô, Perrenu, você tá tenso? Que é isso?
Perrenu, relaxa, irmão. Tá tranquilo. Vai, inspira. Tá sentindo contrair o diafragma? Tô. Tá sentindo seu diafragma abaixar? Isso. Isso faz com que a sua caixa torácica aumente de volume. E assim a pressão interna diminui. E quando a pressão interna diminui, o ar entra. Sentiu o ar entrar? Sim. Agora vamos expirar. Isso, relaxa o diafragma, músculos intercostais, relaxa tudo. Volume da caixa torácica Diminuiu. e a pressão interna Aumentou. e o ar? Saiu. Ah, moleque. muito Time de humanas. bom. Já era. Já era. E quando dormirmos? Como é que acontece? Só falta você dizer pra mim que dorme com um gravador na orelha, né? Inspira, expira, inspira, expira. Deixa que essa eu explico. É assim, nossas células liberam CO2 no sangue, que ao entrar em contato com o plasma sanguíneo, forma ácido carbônico. Esta molécula, em meio aquoso, se dissocia em um íon H+, que diminui levemente o pH sanguíneo e também forma íon bicarbonato. Essa leve queda no pH sanguíneo é percebida pelo bulbo, que estimula prontamente a contração do músculo diafragma e também dos músculos que ficam entre as costelas, chamados de intercostais, provocando um aumento da frequência respiratória. Assim, o excesso de CO2 vai ser eliminado de maneira autônoma. É por isso que quando fazemos uma atividade física muito intensa, ficamos ofegantes. E depois leva um tempo para a respiração voltar ao normal, ok? Então vamos lá, minha gente, vamos para esse segundo tempo. Respira, todo mundo. Vamos lá, força. Vamos lá. Saída de Cave e entrada de Pavel para encerrar esse segundo tempo, finalização do jogo. Pavel já entra com a troca de passes, posição legal, toque para Perrenu de calcanhar, gol! Assim encerra a partida, vitória de Biológicas. Acabou a partida e com a vitória o time de Biológicas. E vamos aos comentários. Raí, o que você achou da partida? Bom, o time de Humanas, apesar de ter uma boa preparação intelectual, o preparo físico deixa a desejar. Já a equipe de Biológicas é muito mais interessante, bem superior quando o assunto é fisiologia. Bom, eles estavam mais à vontade no jogo e foi superior durante a partida. Raí, então você acha que foi merecida a vitória? Sem dúvida, vitória muito merecida do time de Biológicas. Seguimos então com a nossa programação. Agora assistam o próximo vídeo do Biocrio. E não se esqueçam, se inscrevam e compartilhem.